Bom, Paulo, eu queria comentar contigo o seguinte, eu queria que você desse a sua perspectiva, né? Na Itália tivemos a eleição aí, né, da coalizão Fratelli d'Italia, que são alguns partidos de direita, né, mais à direita, centro-direita, etc., né? Lembrando que a Itália é uma república parlamentarista, então quando para você vencer, para você ganhar o executivo, você precisa fazer muitas cadeiras no legislativo, assim que funciona, né? Então, assim, eles conseguiram ali algo em torno de, acho que as projeções são de 60%, né, das cadeiras, o que resultaria, né, na elevação da líder, né, dessa coalizão, que é a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni já fez várias afirmações, já vi várias falas dela, né, dizendo, nós somos conservadores, nós somos a favor da liberdade do indivíduo, etc., né? Então o discurso dela está bem alinhado, né, com o discurso digamos, da direita conservadora. Como é que você avalia isso? Você tem alguma informação que contraria esse otimismo? Ou você vê isso aí? Como é que você acha que foi essa eleição? Teus comentários preliminares aí dessa eleição aí. Tá, eu vou tentar resumir bem assim, né? Para não virar. O programa vai virar Não precisa, não, estamos com tempo aqui, pô. Vai. Ó, só uma coisa, pessoal. Seguinte, se vocês quiserem ver o PH não resumindo nada, né? Em algum momento ele não vai. Que é o seguinte, o pessoal tá falando assim, pô, faltou o Sepúlveda daí e tal, né? No sábado, né, não nesse sábado, evidentemente, não nesse sábado, no próximo, ou seja, vai ser no dia 8. É isso mesmo, Paulo? Dia acho 8? Que é dia 8, né? Dia 8 de outubro, o PH e o Sr. Sepúlveda estarão de volta aqui para comer um churrasco, tomar uma cerveja e jogar conversa fora de qualidade, tá bom, pessoal? Então, não percam no próximo sábado, não nesse, no próximo, né? Mais um episódio. É aqui aonde? No Ligando os Pontos? Não, é lá no Na Brasa. Aqui em Rio Claro, tô falando aqui em Rio Claro. Eu vou. Vem, ué. Eu coloquei hack para descobrir onde é. A bagaça do hack, por que eu não posso usar? Eu vou, gente. Eu vou trazer imagens. Muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda mesmo. Mas, enfim, vamos lá, voltando para Giorgia Meloni. Então, Giorgia Meloni é o seguinte, eu vou tentar explicar muito rápido mesmo, bem sucinto. Quem era o grande expoente da direita na Itália nos últimos anos? Matteo Salvini. Tá? Só que o Matteo Salvini, ele é um sujeito meio problemático ideologicamente. Tá? Ele, quando a gente fala de direita na Europa, a gente não pode pensar mais ou menos numa coisa coesa, ou mais um ajuntamento como nós temos no Brasil. Existem várias... A direita na Europa é muito parecida com a esquerda do Brasil. Existem vários tons, várias facetas, e muitas delas que são totalmente antagônicas umas às outras, né? E o Matteo Salvini faz parte de uma dessas lideranças. E ele foi a grande voz que fez o seu partido ganhar notoriedade lá na Itália, que é a Lega. Qual que é o grande problema do Matteo Salvini? O Matteo Salvini, ele é um apoiador do Vladimir Putin. E mais do que isso, ele começou a ser utilizado pelo regime russo para essa finalidade de propaganda. Né? Só para ter uma noção, ele tem uma foto muito famosa com a foto do Vladimir Putin, na época, né, de coronel da KGB, e ele tira essa foto com a camisa do Putin em frente ao Kremlin. E o que aconteceu? Quando estourou a guerra da Ucrânia, ele, né, foi lá fazer um palanque eleitoral na fronteira da Ucrânia, ali, da Polônia com a Ucrânia. Não foi só certos deputados estaduais aqui do Brasil que tentaram fazer isso, né? O Matteo Salvini também foi. E quando ele chegou na Polônia, ele estava lá com toda a imprensa, com todo mundo do lado dele. O prefeito da cidade polonesa chegou, tomou a fala, foi na frente dos microfones, meio que empurrando ele, pegou essa camisa, né, e virou para o Matteo Salvini e falou: ué, você não é amigo do Putin? Tá aqui, ó. Coloca a camisa agora aqui e faz seu discurso na frente de todo mundo. Né? Esse é só um dos pontos, né, que tem aí por trás do Matteo Salvini. Outro ponto que foi muito complicado do Matteo Salvini foi que, só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? Nesse exato momento, vai ser a primeira vez nos últimos 14 anos que os italianos vão escolher de fato quem é o seu primeiro-ministro. Desde 2008, está havendo trocas burocráticas e tecnocratas de primeiro-ministro dentro da Itália
e o povo, de fato, não está escolhendo quem é o primeiro-ministro. É como se, por exemplo, no Brasil, nos últimos 14 anos, o presidente fosse escolhido por uma coalizão entre o Supremo Tribunal Federal, o Senado e o Congresso. Só para a gente ter uma noção a nível de exemplo do que estava acontecendo dentro da Itália. E no final de 2020 ali, a grande oportunidade que o povo italiano estava esperando por eleições aconteceu, com a crise do movimento Cinque Stelle, que eu expliquei agora há pouco. Então, o que aconteceu? O Matteo Salvini foi lá, apoiou o Mário Draghi. Mário Draghi, que já ganhou o prêmio de melhor banqueiro do mundo, né? Sempre presuma banqueiro, como diria o Alexandre Costa, e era homem de confiança, entre outras coisas, da União Europeia, dos altos círculos de controle que nós sabemos que existem no mundo, né? E ele foi posto dentro da Itália. E o Matteo Salvini foi o voto, né? Ele era o representante da Lega. Através do voto dele na Lega, foi o que foi possível o Mário Draghi virar o presidente. O primeiro-ministro. Então isso acabou por sepultar toda a popularidade do Matteo Salvini. Isso numa época que a Itália já estava sofrendo com um dos países que mais sofreu no começo da pandemia, com restrições absurdas, com tudo aquilo que nós vimos que aconteceu, principalmente na região da Lombardia, no norte da Itália. Então o Matteo Salvini ele perde muita força. E aí é que surge a figura da Giorgia Meloni e de um outro partido, que é o Fratelli d'Italia, né? Então o Fratelli d'Italia, ou os Irmãos da Itália, ele começa a ganhar muita força com a Giorgia Meloni. E a Giorgia Meloni, ao contrário do Salvini, ela tem uma pauta da direita, lembra aquela explicação que eu dei sobre as várias matizes de direita dentro da Europa, muito mais próxima do que nós enxergamos aqui no Brasil. Cristianismo, família, propriedade, Ocidente, né? E não é Ocidente Macron, Ocidente Biden, essa propaganda russa que fazem aqui que todo mundo cai, né? É o Ocidente de fato. Quais são as bases do Ocidente? Aí o Ítalo pode explicar muito melhor do que eu essa parte. E o que nós temos aí em seguida foi o quê? Essa coalizão, tá, de 3 partidos. O Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, a Lega, né, o Liga do Matteo Salvini, e o Forza Italia, que é de ninguém mais, ninguém menos que Silvio Berlusconi, que é outro amigo do Vladimir Putin e do Dmitry Medvedev. Então, só que o Forza Itália é mais um partido de centro. Então, essa coisa de falar de extrema, ultra, megazord direita na Itália, assume o poder, não é verdade. É uma coalizão de centro-direita. É como se, por exemplo, aqui o Paulo Maluf tivesse feito uma coalizão, o Michel Temer tivesse feito uma coalizão com o Bolsonaro para essa eleição. Só para vocês entenderem qual que é a figura aí, né, do Silvio Berlusconi. E qual que é o problema? Essa coalizão ela é frágil, né? O combinado entre eles era que o partido mais votado iria liderar a coalizão e, obviamente, ter, né, o cargo de primeiro-ministro. Então, isso coube a Giorgia Meloni. Se nós juntarmos os votos do Forza Itália e os votos da Lega, não dão os votos que o Fratelli d'Italia teve. Tá? Só que, ainda assim, sem esses 2 partidos na coalizão, o governo da Giorgia Meloni ele não se mantém. Seria necessário tentar montar uma nova coalizão para escolher um novo primeiro-ministro dentro dos eleitos. Então é uma situação complexa que a Giorgia Meloni está. Ela tem muita força popular, ela tem muito apoio do povo, ela tem toda a mídia contra ela e ela tem, além disso, a Rússia contra ela também, todo o aparato de propaganda russa contra ela e dos parceiros, né, da Rússia, e ao mesmo tempo ela também tem toda a União Europeia do lado dela. Vocês percebem como a situação da Giorgia Meloni hoje é a mesma situação que o presidente Bolsonaro estava quando ele foi eleito em 2018? Né? É uma situação muito parecida. Agora, o que eu posso afirmar para vocês, né, meus amigos, é que a vitória da Giorgia Meloni ontem, ela é tão sem precedentes, o tamanho da vitória, eu falei isso na nossa cobertura, né, no domingo, lá no PH Vox, em representatividade e estatisticamente em números também,
E o resultado, como você disse, Ítalo, de cadeiras dentro do parlamento italiano, foi a maior vitória que a direita teve nos últimos 40 anos fácil. Acho que a última vitória tão grande como essa que a direita teve foi a reeleição do Reagan. Tá? Tão expressiva como essa. A direita não tinha uma vitória como essa há mais de 40 anos no mundo inteiro. Nem a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi tão avassaladora quanto a eleição da Giorgia Meloni, dentro do que a gente pode encarar da política italiana internamente, meu caro. Opa, aqui, eu tava falando sem o áudio. Agora, bom, beleza, né? Essa vitória realmente foi esmagadora, né? Mas é o seguinte, o Paulo, você falou que ela tem a União Europeia do lado dela, mas eu tô Não, vendo. contra ela. Ah, tá, contra ela. Ah, tá. Entendi. Não, eu queria justamente que você comentasse sobre isso. Você acha que existe a possibilidade da Georgia conduzir a Itália para um Itexit, sei lá como é que eu poderia chamar? Olha, fizeram essa pergunta, né, durante a cobertura. Existe um partido chamado Italexit, lá na Itália. Ele foi fundado em 2020. Ele teve quase 2% dos votos. Se você me perguntar se a Giorgia Meloni pode ser a pessoa que vai trazer a saída da Itália para a União Europeia, hoje, aqui, ó, 27 de setembro, eu acho muito difícil isso acontecer, por vários motivos. Né? A Itália não pode simplesmente ser arrancada da União Europeia, ainda mais com a economia frágil que a Itália está nos últimos anos. Né? Nós vimos o próprio Reino Unido, que levou aí mais de 20 anos para conseguir fazer esse processo, e depois de aprovado pela votação pública, levou mais quase 5 anos, né? Agora, a Giorgia Meloni pode ser o primeiro degrau dessa escada que possa levar a uma saída da União Europeia, sim. Principalmente depois do que a Ursula von der Leyen falou na semana passada, que se ela fosse eleita, e eu vou falar no bom português aqui, né? E andasse fora do que eles acham que é o certo ela andar, eles tinham os dispositivos para combatê-la. Isso pegou muito mal, porque ainda ela deu o exemplo da Hungria e da Polônia. Né? E a Hungria e a Polônia vêm sofrendo muita perseguição da União Europeia e não estão abaixando a cabeça, né? Os dois países. Então a gente, tanto na Hungria quanto na Polônia, nós temos agora um aliado de peso a nível de governo, né, para bater de frente com a União Europeia. E mais do que o peso que a Itália tem só por ser a Itália é um dos membros fundadores da União Europeia, o que também tem um peso diferente nessa discussão. Perfeito. A Marcela está dizendo o seguinte: queremos o corte da análise política da Itália para enviar aos familiares brasileiros que têm cidadania italiana. Grazie. Márcia, eu vou providenciar para você, tá? Vou avisar o Rafão aqui que faz nossos cortes aqui, vou avisar para ele que ele fazer esse corte. Não garanto hoje à tarde, mas amanhã à tarde, que a gente sempre posta os cortes aqui nesse canal às 5h30, né? Amanhã à tarde eu prometo que vai estar aqui o corte aí específico dessa fala aí do PH. Valera, quer comentar ou perguntar alguma coisa sobre a situação da Itália? É interessante a gente ver, de alguma forma, a direita surgindo, mesmo que salpicada e mesmo com toda essa dificuldade, né? A pergunta que eu queria deixar é uma retórica, né, gente? Nessa eleição lá na Itália teve Indra. Você sabe alguma coisa sobre isso, Ítalo, Paulo, e vocês aí do chat? Eu acho que lá a votação é manual, né? É manual e no papel. No papel. Ah, tá. Era só para imaginar. Atrasados, né? Esse pessoal da Europa é tudo atrasado. Aula, né? É uma aula, meu Deus do céu. Não chegaram ainda nesse. Agora, Paulo, enfim, a gente sabe que muito bem que essas mudanças acontecem, elas não acontecem com um trovão em céu azul, né? Usa, vou ficar tranquilo. Não é assim, não é uma coisa de repente, né? Não é uma coisa que acontece sem aviso. Já tem um histórico disso acontecer, né? Então, como é que você analisa assim, a situação da Itália? Você acha que o que aconteceu, por exemplo, na Itália durante a pandemia virou os italianos mais à direita? Você acha? Ou é um processo um pouco mais anterior?
talvez possa ter contribuído ou não, mas enfim. Foi um né? catalisador. Foi um catalisador porque fez com que vários grupos que estavam insatisfeitos com várias pautas diferentes se aglutinassem, né? E justamente se aglutinaram em um outsider. Apesar da Giorgia Meloni já ser uma política, apesar de ela já estar num partido político, ela surgiu como um outsider. Né? Aqui no Brasil, eu arrisco dizer que nós lá no Pega Vox, né, principalmente o Ivan Kleber, foi um dos primeiros a trazer o nome da Giorgia Meloni aqui para o público brasileiro. Ninguém falava dela, todo mundo só conhecia o Salvini, não, Salvini, direita e tal. Então, houve essa aglutinação. E sim, a questão principalmente do passaporte sanitário foi um outro fator. Aliado a governos burocratas, porque burocratizaram, tornaram a Itália uma grande burocracia. E qual que é um problema que a Itália tem? Desde que a Itália é república, a Itália torna-se república no fim da Segunda Guerra Mundial, já passaram por lá incríveis 62 primeiros ministros. Façam as contas, pessoal. É uma média mais ou menos de 1 ano e 10 meses para cada primeiro-ministro. A política italiana é completamente instável. Eu diria que a política italiana o Brasil tem na política tem um espelho da política italiana. São muito parecidas, muito. A semelhança é muito grande, né? Então houve, por isso que até a eleição da Giorgia Meloni está muito parecida com o que houve no Brasil em 2018, Ítalo.